Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Psicologando, né, que nós estamos fazendo aqui direto de Augusto Corrêa, e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Flávia Almeida. Ela vai hoje estar contribuindo muito com a gente com uma temática bem interessante, né? Que é a temática inclusiva. A gente vai estar trabalhando hoje, né? Primeiramente, seja bem-vinda, Flávia. É o nosso episódio desse mês do Psicologando. Bem, a Flávia, ela é psicóloga especialista em neuropsicologia e pós-graduanda em psicodrama e terapia do esquema. Flávia, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite de participar do Psicologando. Parabéns para vocês pela iniciativa. Acho que nós, psicólogos, profissionais de saúde mental, temos essa missão do que a gente chama tecnicamente de psicoeducação, né? Que é de comunicar a saúde mental, explicar, levar conhecimento e informação para as pessoas. E essa temática de vocês, eu gostei muito, porque é um tema que eu vivo na prática, porque eu sou uma pessoa com deficiência. Então, eu vivo isso na prática, estudei na graduação, no meu TCC, nesse último ano, eu me dediquei ainda mais a estudar e postar conteúdo nas minhas redes sociais sobre doenças crônicas, sobre pessoas convivendo com necessidades específicas, né? Com pessoas convivendo com esses desafios. E aí eu gostei muito dessa temática porque abre mais o leque de qual é a realidade das pessoas que vivem com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de adoecimento, né? Porque a gente esquece que essas pessoas também são universitárias, né? Também estudam, além de ter mais aspectos da vida, né? Então, assim, trabalham, estudam, são mães, às vezes são pais, então tem toda uma vida para além da doença. Então, a vida acadêmica faz parte da realidade. Então, assim, parabéns para vocês por lembrarem desse grupo e quererem trazer e falar um pouco mais sobre qual é a realidade que nós vivemos. Acho que agradecemos, Flávia, vocês. Agora eu fiquei curioso, você estava falando aí, né? E eu fiquei pensando aqui a respeito de uma coisa, né? A gente fala muito sobre PCD, né? E, bem, houve também muito portador de necessidades especiais, mas aí você falou uma outra coisa específica e agora eu fiquei... Acho que é uma dúvida que acho que é interessante para os nossos ouvintes. Sim. Tem diferença? Como é que é? Sim, tem diferença. O PCD, ele é uma pessoa com deficiência, né? Que é o meu caso, por exemplo. Eu sou uma pessoa com deficiência, porque eu nasci com uma doença rara, que me coloca uma série de dificuldades, uma série de barreiras, no meu caso, físicas, né? Mas que podem ser também intelectuais, em alguns casos, né? Enfim, tem várias outras especificações, mas de modo geral, uma pessoa com deficiência, quando a gente fala, né, de PCD, a gente está pensando em uma deficiência que ela é de longo prazo, né? Ela é permanente. PNE seriam pessoas com necessidades especiais, mas esse é um termo antigo para se referir à pessoa com deficiência. Então, hoje em dia, pessoas como eu, que têm essa condição física permanente, não são mais chamadas de PNE, são chamadas de pessoa com deficiência. É um termo que as próprias pessoas com deficiência se reuniram, né, em um conselho mundial e decidiram que elas preferem ser chamadas de pessoa com deficiência. Então, para nós é melhor, e eu concordo com isso, apesar de não ter participado do conselho, ser chamada de pessoa com deficiência do que de pessoas com uma necessidade especial. Tá? Então, hoje, quando a gente fala de PNE, a gente está falando de pessoas com necessidades específicas, que não necessariamente são deficientes, né? São necessidades específicas que podem ser temporárias, né? Que, na verdade, pode ser, então, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode, em algum momento da sua vida, ser um PNE, porque pode ter alguma necessidade específica. Seja porque engravidou, né? Seja porque sofreu um acidente de carro e aí ou quebrou o pé em algum lugar, quebrou o braço, e ela está vivendo com uma necessidade específica. E essa necessidade, ela pode passar, né? Mas a gente tem ainda um outro grupo, que são as pessoas com doenças crônicas, são pessoas com doenças autoimunes, que não são consideradas pessoas com deficiência. Na verdade, assim, alguns casos, como a fibromialgia,
que é uma doença autoimune, que é uma doença crônica, esse ano ela foi enquadrada como como pessoas com deficiência. Né? Então isso é bem recente, mas em geral, se a gente pensar em outras doenças como lúpus, esclerose múltipla, tem uma gama de doenças que são crônicas. Essas pessoas não são necessariamente deficientes, mas elas têm necessidades específicas. E essas necessidades específicas, obviamente, elas entram no mundo acadêmico, que é o que a gente vai conversar hoje. Né? Muito bom, Flávia. Eu acho que ajudou, né, a que nós possamos compreender a diferença entre esses elementos, né? Porque esse é um ponto interessante, né? O primeiro ponto para a gente diminuir talvez um pouco dos nossos preconceitos, dos nossos tabus, é falar sobre, né? E entender a diferença, acho que é um elemento importante. E aí, para avançar um pouco, né? E aí pensando nos nossos estudantes especificamente, né? Enquanto instituição, que barreiras nós podemos estar trabalhando para que a gente consiga, né, atender o público, né, ajustando a essa organização? O que a gente poderia, enquanto organização, enquanto instituição, estar fazendo? Que barreiras a gente poderia estar eliminando para favorecer o aprendizado, a permanência também? Tá. Bem, antes da gente pensar em eliminar as barreiras, a gente precisa entender quais são elas. Né? Quais são essas barreiras? Vamos pensar na vida de uma pessoa que tem uma doença, que tem uma condição, uma necessidade específica, né? Quais barreiras será que essa pessoa enfrenta? Será que ela enfrenta barreira? Ou será que é frescura? Não, ela não está passando por nada, não é nada disso. São os estigmas que a gente acaba enfrentando, né? Então, primeiro é dizer assim, sim, existem barreiras, né? Existem dificuldades. A pessoa que tem uma deficiência, né, um PCD, ou alguma necessidade específica, que é acadêmico, ela tem mais dificuldade para se formar, e eu posso falar isso por experiência própria. Então, durante os meus 5 anos de graduação, por exemplo, eu fiquei de cadeira de rodas, né, porque eu fiz cirurgia nos pés. Então, assim, a minha condição para conseguir me formar foi diferente dos outros alunos. Tá? Tudo bem, isso foi por uma deficiência, mas a gente pode pensar nas outras pessoas. Né? Uma pessoa que tem lúpus, por exemplo, que tem esclerose, ou que tem fibromialgia. São pessoas que convivem com dores, que convivem com uma rotina de médicos, de exames. E aí, por causa disso, às vezes elas precisam faltar aula, perde matéria, não consegue entregar trabalho no prazo, né? Então, essas são barreiras, mas também tem as barreiras de acessibilidade, que muitas vezes as universidades não estão preparadas. Então, a pessoa convive com uma dor crônica, por exemplo. É difícil para ela ficar muito tempo sentada. Da mesma forma que é difícil também ficar muito tempo em pé. Né? Ou pessoas que convivem com doenças que causam algum tipo de inchaço ou problemas na coluna. Então, é difícil para essas pessoas se locomoverem dentro do campus ou ficar muito tempo em pé numa fila de um RU, por exemplo, né? As pessoas têm essas dificuldades também. Então, tudo isso são barreiras que vão desde a estrutura física da universidade, banheiros, como eu falei, a locomoção, subir escadas. Então, tudo isso são barreiras. Até as barreiras que são, digamos que, pedagógicas. Algumas dessas doenças causam o que a gente chama, por exemplo, de névoa mental. Acontece muito na fibromialgia. Então, às vezes, a pessoa está com tanta dor, e aí você não precisa ter uma fibromialgia para entender. Qualquer pessoa que já teve uma enxaqueca muito forte, ou que já teve, no caso da mulher, uma cólica muito forte, sabe o quanto é difícil você estar com dor. Então, você imagina uma pessoa com uma dor generalizada, que é o caso da fibromialgia, por exemplo. Mas tem outras também, tem as artrites, enfim, né? Assim, a dor é tão grande que vem uma névoa mental. E, assim, essa névoa pode ser por causa da dor, mas também por outros aspectos da própria doença. Então, essa pessoa vai ter dificuldade de se concentrar, ela vai estar irritada, às vezes ela vai estar irritada porque ela está ali, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar meu trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, mas com dor, mais com inchaço, mais com sobre efeito de algum medicamento. Então, isso vai mexer com o cognitivo dela. Né? Então, tudo isso são barreiras. A universidade, os professores, os colegas, precisam estar preparados para isso. E aí, então, como que a gente vai eliminar essas barreiras? Né? Investindo na infraestrutura do campus,
pensando em acessibilidade, elevadores. Às vezes esse aluno tem uma necessidade, ele não pode se locomover por um grande percurso. Então, providenciar salas que sejam mais próximas da entrada do campus, ou a sala desse aluno, essa turma tem um aluno com essa condição, então vamos pensar numa sala que seja térrea, que seja próxima ao banheiro, que seja próxima de bebedouro, para que essa pessoa não tenha que caminhar tanto, né? Ou se, enfim, acho que essas barreiras estruturais a gente pode pensar dessa forma, né? E as próprias barreiras que acontecem ali no dia a dia. Então, pensar em prazos de entrega de trabalho diferenciado, um tempo de prova diferenciado, né? Para casos das pessoas que, porventura, venham a precisar. Muito bom. Isso, assim, abre a gente a pensar muitas perspectivas, né? Você falando, eu fiquei visualizando aqui, né? Pensando o como é complexo e o quanto a gente tem a fazer, né? Mas o primeiro ponto é esse entendimento, né? Com a compreensão dessas condições, de uma forma geral, e o que a gente pode estar fazendo. E eu fico pensando também, Flávia, os impactos psicológicos que essas condições elas se apresentam, né? Então, também nessa temática, e puxando o que você está falando também, as instituições compreenderem um pouco isso, porque eu imagino que tem vários impactos psicológicos no dia a dia, né, de quem convive com diversas condições, e que também de alguma forma isso pode interferir no rendimento, no seu momento acadêmico, né? Sim, assim, eu acho que o que mais nos causa, né, eu vou me colocar nesse grupo, um impacto psicológico é a sensação que muitas vezes a gente convive de ser esquecido. Eu não existo, né? Isso é muito difícil. Então, eu vou parabenizar vocês de novo, porque vocês estarem abrindo esse tema já é uma forma de falar, de demonstrar de forma, olha, a gente lembra de vocês, a gente sabe que vocês existem. Porque uma coisa é você ver um cadeirante, né? Então, assim, você olha para ele, você vê que tem uma deficiência, que tem uma dificuldade. Mas essas outras necessidades específicas, muitas vezes elas não são vistas. E aquilo que não é visto não é lembrado, né? Então, muitas vezes, assim, a gente lida com barreiras e isso causa muito sofrimento, a sensação de que eu não existo. Caramba, não pensaram nisso. Não pensaram em mim, não pensaram que eu não iria conseguir subir esse degrau, não pensaram que eu não ia conseguir usar esse banheiro, entende? Por que não criaram um banheiro acessível? Sabe? Por que não pensaram numa... Então, assim, isso causa um impacto psicológico muito grande, e aí agora falando já como psicóloga também, né? Na própria questão da identidade. Assim, às vezes, por a gente não ser vista, a nossa necessidade de não ser vista pelos outros, a gente também tem uma dificuldade de se ver, né? De ver a própria doença, de ver o próprio corpo. Enfim, isso é pauta para muita terapia, né? Isso é pauta para muita terapia. Mas esse é dois. Posso dizer assim, até um muito profundo. Vindo para as questões mais lógicas, tá? Ansiedade. Caramba, eu vou para a faculdade hoje, será que eu vou conseguir andar tudo aquilo? Será que eu vou conseguir entregar esse trabalho? Será que eu vou conseguir cumprir com esse prazo? Será que hoje eu não estou bem, preciso fazer uma prova? Isso causa muita ansiedade, né? Então, ansiedade, muitas vezes culpa, porque a pessoa ela quer fazer, né? Ela quer entregar o seu trabalho, ela quer cumprir com a sua obrigação e não consegue. Então, às vezes vem uma culpa. Tem um impacto também de muitas vezes lá para o final da graduação, né, que é quando o negócio aperta e tem artigo para entregar, tem TCC, tem muita coisa para fazer no final da graduação e isso já é um momento de estresse para qualquer aluno. Mas você acrescenta no estresse normal o estresse de lidar com uma doença. Então, no dia da entrega do trabalho eu tenho uma consulta, eu tenho que entregar esse trabalho, eu tenho que entregar meu artigo, eu tenho que entregar meu TCC, mas eu também tenho que descansar, porque isso faz parte da minha condição de saúde, né? Então, assim, tudo isso vai gerando muito estresse. As necessidades específicas, muitas delas, a gente não tem muita certeza sobre o futuro, né? Não dá para prever uma crise, não dá para prever como vai ser a progressão da doença, porque isso é muito individual, né? Cada pessoa, assim, você vê a progressão da esclerose múltipla. Algumas pessoas não têm progressão, convivem bem, mas outras pessoas têm. Então, qual é o meu caso? O que vai acontecer comigo? Né? Como que isso... Então, tudo isso já gera ansiedade.
gera ansiedade, gera estresse, muitas vezes um estado mais depressivo, né, uma tristeza. Então, isso no final ali pode gerar um esgotamento emocional. E geralmente esse esgotamento vai vir lá pro final da graduação. Então a pessoa já passou 4, 5 anos lidando com tudo isso. Uma hora ela vai esgotar, né? E eu ainda posso dizer das incertezas sobre o futuro, no sentido do trabalho. Eu vou passar essa graduação toda, mas será que eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho? Será que eu vou conseguir trabalhar de fato? E a gente sabe que, infelizmente, muitos PCDs não conseguem, né? Mas isso já é uma outra discussão que a gente entra no mercado de trabalho. A gente ainda está aqui no contexto da graduação, né? Mas tem a incerteza. Será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou conseguir me formar dentro do prazo? Será que eu vou conseguir me formar com a minha turma? Todo mundo vai se formar ali em 4, 5 anos, mais ou menos, né? Uma graduação. Mas eu talvez não. Talvez eu me forme em 6. Talvez eu me forme em 7. Né? Então são incertezas que vão causando, sim, um impacto psicológico. E ainda vou acrescentar mais uma, que é ali o social, né? Dentro dos grupos, da própria sala de aula e da turma. Às vezes essa pessoa que tem essa necessidade específica, ela não é escolhida para ser na hora de um trabalho de grupo, né? Porque, tipo assim, quem vai fazer trabalho com uma pessoa que pode não entregar, né? Na hora de fazer o trabalho, essa pessoa tá passando mal, ela tem uma consulta, né? Ou essa questão cognitiva, que às vezes tem comparado aos outros, pode ser visto como uma lentidão, mas eu não entendo como lentidão, é o tempo da pessoa, né? Mas o grupo pode ver essa pessoa lenta, ela não entende direito, ela pergunta muito, sabe? Não ter. E aí ela não é escolhida para fazer o trabalho, ela não é escolhida na hora de fazer um trabalho em grupo, ou quando é escolhida, ela pode ser até subestimada. Então, não, tu vai fazer aqui só a introdução, né? Como se não tem essa consideração de que a pessoa é capaz de fazer. E aí isso pode gerar um isolamento, né? E o isolamento tem outros impactos. Aí uma coisa vai só levando a outra, né? Tipo um efeito dominó, digamos assim. Mas esse isolamento ali, essa exclusão, a gente sabe que pode acontecer, né? Infelizmente pode acontecer. Tá? Então eu espero ter respondido que são vários impactos e impactos em vários níveis, né? E isso me faz pensar outra coisa, Flávia. Pensando ainda nos impactos, né, o que ações nós poderíamos, enquanto colegas, por exemplo, né, você mencionou, às vezes não são escolhidos, às vezes é subestimado. Então, para a gente, enquanto estudantes, né, e para a gente, enquanto instituição, quais seriam as opções, ou o que a gente poderia estar trabalhando para reduzir esses impactos psicológicos? Né? É muito legal quando a gente tem uma turma ou um grupo de colegas, né, que são colaborativos, né? Então, assim, aquele colega que você perdeu uma aula, mas ele tem a matéria e ele te passa, né? Ele, olha, eu copiei, ou eu gravei a aula, e esse compartilhamento de materiais. Então, eu acho que da parte dos colegas isso pode acontecer, essa compreensão, esse conhecimento de que não é frescura, não vamos subestimar o colega. E eu acho que também, Tiago, a compreensão de que qualquer um de nós pode vir a ter uma necessidade específica ou até pode vir a se tornar um PCD, né? Porque viver é um grande risco. Então, assim, a gente sai daqui, a gente pode passar por acidentes, né? Acidentes de trânsito, acidentes domésticos. Diversas situações podem acontecer na nossa vida que podem nos colocar nesse papel. Então, assim, um pouco de empatia é importante, de como que seria eu no lugar dessa pessoa, né? Se colocar no lugar do outro, e compreender que, olha, também poderia acontecer comigo. Então, se acontecesse comigo, se fosse eu no lugar dessa pessoa, como que eu gostaria de ser tratado? E, assim, isso não é uma hipótese, né? Isso é uma realidade. Qualquer um de nós. Porque você pode estar grávida em algum momento e você pode precisar de alguém que copie a matéria e compartilhe contigo, né? 9 meses depois isso vai estar resolvido? Vai. Ou não, porque depois você vai ser mãe. E aí vai ter outras condições diferentes que vai precisar de apoio. Então, assim, todos nós o tempo todo precisamos de apoio. Então, estar aberto para apoiar, no caso mais estrutural, mais administrativo, mais docente, né? Um professor que seja flexível com a questão dos prazos,
que tenha uma compreensão em relação a isso, porque eu não sei se acontece na UFRA, mas do que a gente ouve falar por aí, né, acontece assédio moral entre alunos e entre professores, né? Então, um professor que seja compreensivo não é afrouxar e, sabe, não dá limite, mas é dar condições, as condições específicas, e eu acho que o que vocês já estão fazendo enquanto psicólogos na instituição é com certeza muito importante, né? O aluno saber que ele tem um espaço ali dentro da psicologia, com os psicopedagogos, né? Enfim, onde ele pode conversar, onde ele pode solicitar, onde ele pode expressar o que está acontecendo, né? Tudo isso já são formas de minimizar um pouco esses efeitos, né, emocionais que essas condições podem causar. A gente escuta muito falar, né, nas adaptações razoáveis, né? Eu acho que era bom a gente conversar um pouquinho sobre isso e principalmente, né, o nosso papel enquanto psicólogos, né, das instituições e os setores de acessibilidade, né? Como é que, de repente, essas adaptações, esses setores nas instituições, elas podem favorecer, de repente, o sucesso e um tratamento mais equitativo entre os estudantes? Tá. Vamos pensar no seguinte, tá? Uma pessoa que precisa ela não sobe escada, ela precisa de um elevador, né? E se ela não tiver um elevador, ela não tem como assistir a aula, não tem como acessar a sala de aula. Então, não assistindo a aula, ela não tem como ter sucesso acadêmico. Se a gente parar para pensar assim, do jeito que eu estou falando, é até meio óbvio, né? Porque o mínimo que você precisa para ser um estudante é frequentar a sala de aula, comparecer às aulas. Então, assim, dar essas condições, ou possibilitar, pelo menos facilitar, né, o máximo que puder, já ajuda esse estudante a ter o seu sucesso acadêmico. Tá? A gente sabe que isso não é tudo, a instituição não vai fazer tudo, vai depender dele também, mas no que couber a instituição, isso já ajuda muito. Além dessa questão de acessibilidade que é estrutural, né, a gente tem também você ter uma comunicação clara, isso depende do aluno também, o aluno comunicar claramente, o professor se comunicar também, isso é muito importante, pensar também num plano individual para esse aluno, porque uma coisa que é até importante lembrar agora, Thiago, falar, que no nível escolar, muitas vezes isso já existe, né? Às vezes a pessoa que tem alguma necessidade especial, que é um termo antigo, né? Não precisa mais um PCD ou alguma situação assim, na escola ela tem esse suporte. Mas quando a gente chega na vida acadêmica, tem uma virada. Porque agora não tem mais aquele psicopedagogo ali que te ajudava, não tem mais aquele monitor que ficava na sala de aula te ajudando, entende? Então agora o aluno ele tem que fazer por ele. Essa é a realidade da vida acadêmica, né? O pai e a mãe já não ficam mais indo na escola ali professor, dá um prato pro meu filho, ou dá um ponto pro meu filho. Não, na vida acadêmica é a gente que se vira, né? Então, ter essa comunicação, ela é muito importante, vai ajudar o estudante a ter o seu sucesso, ter o seu sucesso acadêmico, né? Tanto a comunicação do professor para com o aluno, como do aluno para o professor, e de todos, né? Com a turma. Isso, com certeza, vai fazer muita diferença. Agora, eu falei da escola, mas também me lembrei que tem um aspecto importante, que no caso dessas necessidades específicas, muitas vezes elas não aparecem na idade escolar, mas elas aparecem na idade acadêmica. Vamos pensar assim, que de modo geral, não é regra, mas de modo geral, o estudante que entrou, passou no vestibular, numa idade esperada dentro do que a gente tem de realidade hoje, ele vai entrar na faculdade ali com seus 17, 18 anos, alguns casos 20, 22, né? Mas essa faixa etária da vida ali, saída da adolescência, início da fase adulta. Certas necessidades específicas, elas começam a aparecer nessa faixa etária. Então, os primeiros sintomas, muitas vezes, começam a aparecer concomitante com o início da vida acadêmica. Ou início ou fim. Então, assim, se a gente pegar o quadro de algumas doenças, elas começam a surgir os primeiros sintomas e sinais com 22 anos,
que dependendo do histórico escolar do aluno, é exatamente o período do fim da graduação, né? Então, muitos sintomas começam a aparecer ali. Então, às vezes, é até difícil para o próprio aluno comunicar o que está acontecendo, porque ele também não sabe, né? Mas tem ali um quadro que está começando a surgir. Então, assim, eu tenho pacientes que começaram a desenvolver uma esclerose com 24 anos, né? Já, no caso dessa pessoa que eu estou me lembrando especificamente, já tinha se formado. Mas com 24 anos tem muita gente que ainda está na universidade. Então, é uma fase acadêmica ainda. Então, tem os primeiros sintomas de uma doença surgindo. Então, tem essa diferença também, que na vida escolar, talvez ele não tenha precisado, mas agora na vida acadêmica vai precisar de algum suporte diferente, que até ela mesma, essa própria pessoa, não estava acostumada a ter. Então, tem todo um... que eu acho que para nós psicólogos e vocês que estão dentro da universidade, ter esse olhar também é importante, sabe? E muitas vezes, assim, eu conheço casos de pessoas com fibromialgia, de os primeiros sintomas, sinais assim mais claros, começaram a surgir na época do TCC. Então, estresse do TCC, estresse, se a pessoa já tem uma genética, uma predisposição para ter uma doença crônica, uma doença autoimune, muitas vezes vai aparecer nesse período. O finalzinho ali da graduação, que é o período de maior estresse. Muito bom. Inclusive, isso leva a gente a pensar outra coisa, Flávia. Que é justamente essa questão que você estava falando ali, geralmente esse período de final de graduação, né, que é um momento ali bem tenso mesmo, né? E aí, esse estudante, ele não entrou, né, não tinha um histórico, não sabia nessa condição, começa a se desenvolver ali mais para frente. E aí eu acho que tem vários pontos que são interessantes, né? Essa comunicação desse estudante, como é que ele pode fazer? Ele às vezes pode ficar talvez um pouco, como você bem colocou, um pouco perdido, não está entendendo muito bem o que está fazendo. E qual seria uma boa estratégia dele comunicar, né, de apresentar isso à instituição? Porque talvez aí tenha um problema, né? A comunicação, por falta da comunicação, a instituição pode alegar, olha, eu não estou sabendo. Né? E aí o aluno, tá, mas como é que eu faço agora? Porque realmente não tinha, isso não existia, agora começa. Assim. Então, como seria que o estudante poderia chegar um ponto e, ao mesmo tempo, assim, em alguns casos, muito infelizmente, há uma invalidação dessa dor, né? Então, esse aluno, talvez por conta disso também, se sinta um pouco receoso de comunicar, de apresentar. Então, quais alternativas, quais opções, como poderia ser essa comunicação? Muito importante, né, Thiago? Assim, primeiro que se a instituição já tem um sistema, já tem um protocolo de como lidar, se já tem uma acessibilidade para todos, porque acessibilidade é para todos, né? Já facilita o caminho, né? Então, isso é um ponto. Que todos os alunos já saibam o que já existe dentro da instituição, para que o aluno que eventualmente desenvolver alguma coisa, ou começar a apresentar sintomas, ou vier a ter uma necessidade, ele já saiba qual é o caminho que ele pode percorrer. Né? Então, qual é o primeiro passo? Eu tenho que ir no psicólogo, eu tenho que ir com o reitor, onde é que eu tenho que ir? Com o coordenador do curso? Então, acho que isso tem que ser conhecimento de todos os alunos, porque, como a gente falou, qualquer pessoa está em risco de vir a ter isso, a gente nunca sabe quando pode aparecer. Então, eu acho que a instituição precisa já ter muito claro, está sempre fazendo o que vocês estão fazendo aqui com o Psicologando, que é comunicando, explicando, dando informação para o aluno, para que ele saiba qual é o caminho que ele pode percorrer. Tem as questões das leis também, né, que existem. Então, quais são as leis, quais são os meus direitos, quais são os caminhos mesmo legais que eu posso fazer. Apresentar laudos médicos são importantes, laudos, atestados, essa documentação ela é importante de se ter, né, para que até a própria instituição saiba que existem, que essas pessoas existem, né, que essas necessidades elas estão acontecendo, que naquela turma X ali existe um aluno que precisa dessa condição. Então, o aluno sempre apresentar seus laudos, comunicar, falar mesmo com a coordenação do seu curso, ou comunicar com o seu professor, olha, eu estou sentindo isso, eu estou passando por um processo de diagnóstico, eu tenho ido a médico. Então, assim, ter essa abertura, né, se sentir confortável para falar. Quando o clima acadêmico, quando o clima institucional facilita isso, né, a pessoa se sente mais segura de ir lá e comunicar.
E eu acho que, eu não sei exatamente como que vocês, enquanto psicólogos na UFRA, trabalham, mas o aluno saber que ele tem os psicólogos lá para conversar, para comunicar e talvez, eu não sei se vocês fazem essa ponte entre outros, né? É uma pergunta para ti, Tiago, vocês fazem esse papel? Assim, é papel de vocês fazerem essa ponte do aluno para uma rede de sistema ali dentro da universidade? Também, né, a gente também atua um pouco nesse sentido, né, com os setores, né, e também com os encaminhamentos externos. A gente acaba tendo esse trabalho também, né. Legal. Isso é bacana também, bem interessante, né, com os instrumentos que a gente ainda tem. Né? Então é isso, né, o aluno saber que ele pode recorrer ali ao psicólogo da instituição, ao pedagogo da instituição, e, assim, muitas vezes ele vai ter essa comunicação por meio de laudos, quando houverem os laudos, né? E atestados. São uma forma também de documentar tudo que está passando, tudo que está precisando. Solicitei uma cadeira diferente, solicitei alguma coisa, documenta. Né? Isso é uma forma de comunicar também. Né? E assim, pegando um pouco um gancho, né? Estratégias, né, para a gente começar a combater esses estigmas na instituição, né? Me parece que esse falar também, esse comunicar é um ponto, né? Mas quais outras estratégias a gente poderia estar pensando para a gente combater esse estigma? Olha, informação é tudo, né? Conhecimento é tudo, assim. Então, as pessoas terem o conhecimento do que é um PCD, o que é uma pessoa com necessidades específicas, isso já muda muita coisa. Né? Ter uma noção do que é as doenças. Gente, isso não é uma questão só acadêmica, isso transforma cidadãos, né? Pessoas que saem da universidade, quando forem profissionais, ela pode ter um funcionário que está vivendo uma situação assim, ela pode lidar com um colega de trabalho depois, pensando. Então, se ela já tem essa informação desde a vida acadêmica, esse já vai ser um profissional diferenciado, né? Que já tem informação, que já sabe lidar com pessoas assim, porque podem aparecer ali no seu, como eu disse, no seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que ter informação, conhecimento, faz toda a diferença. Assim. Isso num campo racional, né? Aí a gente tem os campos mais subjetivos. E a gente sabe que tem pessoas que mesmo tendo conhecimento não vão ser capacitistas, vão ser preconceituosas, mas é diferente quando se tem informação. O que é uma doença? O que é aquele colarzinho de girassol, né? Que é quando que as pessoas usam, quando tem uma necessidade, quando tem uma deficiência que a gente chama de oculta, né? As pessoas, hoje em dia, são recursos que o próprio Ministério da Saúde, já no mundo todo, na verdade, já está disseminando. Então, a gente já sabe o que é isso. O que é quando tem aquele símbolo de quebra-cabeça, que é de autismo? Então, isso é informação que todo mundo precisa ter, porque é uma questão de cidadania, né, que vai aparecer dentro da universidade. E entender, gente, assim, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla no meu perfil no Instagram, na minha produção de conteúdo, que mente e corpo está conectado. Entender que pessoas com deficiência permanente ou temporária, né, ainda são cidadãos, ainda tem, né, a sua intelectualidade, a sua subjetividade. Então, assim, não é porque a pessoa tem uma limitação no corpo que essa limitação está na mente também. Né? Então, nós não somos quem somos pelo nosso corpo. A nossa subjetividade e a nossa essência, eu tenho falado muito isso na minha produção de conteúdo, como eu disse, é maior do que o nosso corpo. Então, assim, a gente tem na história do mundo atletas com deficiência, a gente tem artistas incríveis, né? A gente tem aí a Lady Gaga, que foi uma das pessoas que disseminou muito as informações sobre a fibromialgia. Tem outras que têm lúpus, sabe? Pessoas, artistas famosas que têm essas doenças e estão aí produzindo arte, produzindo conteúdo, produzindo cultura. Tem cientistas também, né? O Stephen Hawking é um dos principais, assim, que a gente conhece, que ele tinha esclerose lateral amiotrófica.
uma doença seríssima, super grave, tinha o corpo totalmente já paralisado, se comunicava pelo olho e estava produzindo ciência, né, num nível muito grande. Então, a gente ir diminuindo esse olhar capacitista de, se eu tenho um problema no meu corpo, então eu tenho um problema na minha mente também. A gente sabe que não, né? Mas o contrário pode acontecer. Se eu tô com uma dificuldade emocional ou mental, isso vai aparecer no meu corpo. Em forma de doença, em forma de obesidade, tem várias formas, né? Que a gente sabe que os nossos sofrimentos mentais se manifestam no nosso corpo. Então, essas coisas estão conectadas. Então, é importante a gente falar sobre isso. Eu acho que é uma forma de a gente ir diminuindo esse estigma, combatendo o capacitismo, combatendo esse olhar tão cruel na nossa sociedade de que o corpo define uma pessoa. Porque não define. Bom, Flávia, e inclusive se falando, eu fiquei pensando aqui que nunca, né? Eu recordo de uma situação que foi justamente isso, né? Uma pessoa estava ali com esse cordão, né? Me perguntaram o que era, eu disse, olha, eu não sei exatamente, mas o que significa é justamente que a gente tem uma condição oculta e tudo mais. E veio aquela célere frase, né? Mas não tem cara, né? Então, assim, eu acho que isso leva a gente a pensar um outro ponto, que é a informação que a gente está conversando, que você bem colocou, que é um ponto extremamente importante, e que ela precisa ser disseminada por vários setores, várias pessoas, né? A gente está falando dentro do ambiente acadêmico, a gente está falando da gestão, a gente está falando dos professores, dos técnicos, dos alunos, né? E esse é um ponto interessante porque é justamente esse apoio, né, da comunidade, mas um apoio genuíno de todos esses segmentos que formam a comunidade acadêmica. Me parece que é um marcador de sucesso acadêmico, né? Com certeza, né? A comunidade acadêmica que é formada pelos alunos, né, pelos professores, a pessoa que faz os serviços gerais, né, a pessoa da lanchonete, o funcionário do RU, os técnicos, até o reitor. Toda essa galera aí é a comunidade acadêmica. Né? Então, todos são responsáveis. Todos precisam dessa informação. E entender, a gente está falando da comunidade acadêmica, mas a gente tem uma comunidade externa. Então, esse trabalho é também um trabalho social. Né? Tem a mídia, tem aquilo que as pessoas falam. Hoje em dia, a gente tem tantos recursos de informação que não dá para ter mais a desculpa de eu não sabia. Né? Você dá um TikTok aí, você tem informação. Você vai no Instagram, eu sou uma das que está disseminando conteúdo, que está botando informação por aí. Tem várias pessoas. Então não dá mais para a gente dizer que não tem informação. Né? Então, toda a comunidade, isso é um trabalho de toda a sociedade. Combater capacitismo, como eu falei, desenvolver, buscar ter empatia, buscar ter consideração, entender que às vezes eu tenho essa ideia, mas essa ideia é tão antiga. Não funciona mais. E se revisitando, né, Thiago? Se revisitando, porque todos nós, a gente temos esse papel, enquanto estudantes, enquanto acadêmicos, mas enquanto cidadãos, né, de facilitar, né? Facilitar a vida um do outro. Vamos facilitar, o mundo já tá tão difícil. Se a gente puder facilitar alguma coisa, seja compartilhando um material, né? Seja, não, o aluno precisa de um prazo maior, eu vou dar. Os outros entregam tal dia, esse aqui tem 2 dias a mais, não sei, né? Validar, de fato, eu trouxe um atestado, vou considerar esse atestado. Então, tudo isso, assim, é uma questão que vai ajudar no sucesso acadêmico. Às vezes, assim, tem aluno que não consegue ir para a universidade por uma questão de transporte, porque só é ônibus e a pessoa não consegue pegar um ônibus, porque balança demais, ela vai chegar com dor, né? Ou porque tem os degraus ali do ônibus e ela não consegue subir. Poxa, mas eu tenho um carro. Então eu vou levar, vou dar uma carona, vamos facilitar aqui, né? Eu dou uma carona pro meu colega e a gente vai se ajudando, né? Isso a gente está ajudando esse aluno com essa necessidade a ter o seu sucesso acadêmico e a gente está ajudando a sociedade de modo geral, né? Que vai ter mais profissionais formados, assim, esse efeito dominó, que a gente ajuda um e ajuda todo mundo a gente vai se desenvolvendo enquanto sociedade. Esse é o meu pensamento, assim. Reflexão muito profunda, né? Muito necessária, né? Bom, nós estamos chegando agora na reta final do nosso encontro. Queria mais uma vez, Flávia, agradecer imensamente se tu aceite o nosso convite, né? E gostaria de te perguntar se você tem uma mensagem final para deixar para o nosso público. Eu já falei bastante coisa, né? Sou uma pessoa que fala bastante. E eu gosto desse tema.
né? Eu gosto, eu vivo isso, né? Eu vivo isso na pele, assim. E como eu falei, né? Eu nasci com uma deficiência, então, assim, isso me acompanha desde criança. Eu conheço todos os estágios da realidade que essas pessoas vivem, né? Seja assim, na vida escolar, depois da vida acadêmica, depois tem a pós-graduação, que é outro desafio, né? E depois tem a entrada no mercado de trabalho, a permanência no mercado de trabalho. Então, assim, a gente vive várias etapas. E eu gosto de falar sobre isso porque eu vivi isso, eu vivo até hoje, né? Então, eu também precisei criar, já assim, passando da graduação, né? Eu precisei criar um ambiente de trabalho mais confortável para mim. Então, eu tenho aqui meu home office, eu trabalho em casa. Estou atendendo também no CAPS aqui de Augusto Corrêa. Mas tem as adaptações no trabalho, são outras etapas. Então, assim, eu agradeço o convite porque eu gosto de falar sobre isso, né? E gosto também de ir soltando as pílulas da minha história, porque eu acho que tem pessoas que podem se identificar, que podem, muitas vezes eu recebo mensagens, Flávia, eu me inspirei em você, porque você conseguiu, então eu acho que eu também posso conseguir. Então é um presente para mim ter recebido esse convite de vocês, né, de estar falando sobre esse assunto, e eu realmente espero ter ajudado. Assim, eu quero assim, que as pessoas tenham consciência de que todos nós podemos um dia precisar de um apoio, seja físico, seja emocional, e que a gente saiba com quem a gente pode contar. A gente pode contar com os psicólogos, a gente pode contar com a nossa família, a gente pode contar com a nossa espiritualidade, mas que a gente saiba que existem recursos, né? E que a gente tem onde procurar, porque às vezes a pessoa está, principalmente nessa fase de diagnóstico, são tantas incertezas, tanta angústia, tanta culpa, tantos estigmas, né? Que a gente falou sobre isso, e a pessoa se sente perdida. Então, o papel nosso enquanto psicólogos é dar esse suporte, né? Então, que as pessoas saibam que existem profissionais que estão dispostos a ajudar, existem profissionais que estudam isso e que elas têm onde recorrer. É isso. Bom, parte do nosso público ouvinte pode estar se perguntando: nossa, amei o que a Flávia falou, mas eu queria acompanhar ela. Onde a gente pode encontrar? Vocês podem me encontrar no Instagram, né? Que o meu perfil é @FláviaAlmeidaPsi, né? PSI, de psicóloga. Tá? Podem me encontrar por lá. Eu tô sempre, quando posso, porque tem essa de me dividir, né? São vários papéis. O papel da dona de casa, da psicóloga, da produtora de conteúdo e agora da psicóloga do CAPS. Sempre que eu posso, eu estou ali compartilhando conteúdo e disseminando informações. Eu espero vocês por lá. Flávia, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, por ter aceitado esse convite. Para mim, para todo o nosso público, com certeza foi uma reflexão muito profunda, né? Gostamos também muito de você estar compartilhando suas experiências, né? Isso é um ponto muito importante, foram extremamente valiosos. Bem, e para quem está nos ouvindo, fica o convite de conhecer a rede social da Flávia, né? O @FláviaAlmeidaPsi. Nos seguir no Instagram também, para quem não segue lá, o Psicologando UFRA, né? E também nas outras plataformas. Gente, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.